amada, olá amado, aqui é Elisa Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte de forma suave, mas constante com a sua quinta essência, para que todo dia você reflita um pouquinho e se lembre cada vez mais quem você é. A gente está numa sequência aqui chamada a Roda dos Recursos. Nós estamos explorando quais são os recursos que nós temos para poder manifestar a vida que a gente deseja. E hoje, com a equipe do Tear de Vênus, nós estamos falando sobre relacionamento, né? Que é o ponto aí de alinhamento do Tear de Vênus. O Tear de Vênus sempre trabalha a partir de dois seres ou circunstâncias que interagem. Ele serve para harmonizar situações, pessoas, processos. E aí nessa jornada de relacionamento, porque há muitas formas de se encarar relacionamento, o recurso que a gente vai conversar hoje é sobre o relacionamento conosco. É um recurso fundamental. E aí, pode parecer no primeiro momento que eu vou ser repetitiva, porque aí eu saio do vórtice violeta, que é um sistema que só foca na sua essência, então eu fico o tempo todo falando sobre a gente. E assim, é poder pessoal, é amor próprio, é cocriação, é sempre processo muito interno. E aí chego no Tear de Vênus e começo a falar da gente de novo. Mas aqui no Tear eu quero trazer a ideia do relacionamento conosco para um outro ângulo. O Tear ele sempre funciona na base de dois. Diferente do vórtice, que era um olhar uno, é a minha essência, é quem eu sou. No Tear a gente sempre vai olhar dois lados de uma história. E quando a gente está se relacionando com a gente também pode fazer o exercício desse dois. E aí a gente pode começar falando sobre isso com aquela perguntinha clássica que eu acho essencial, que é assim: se você tivesse um amigo que te tratasse como você se trata, um amigo que falasse para você as coisas que você se fala, você seria amigo dessa pessoa? Essa pessoa ainda estaria na sua vida? Porque esse é o ponto. O ponto é, a gente também se relaciona com a gente. Acho que todo mundo passou pela experiência de ter aquela vozinha interna nossa falando conosco, né? Então, assim, a gente falando com a gente mesmo. E falando absurdos, e falando atrocidades para nós mesmos. Então esse é o ponto. Quando eu falo sobre relacionamento comigo, eu começo: o meu relacionamento comigo é saudável? Eu sou a minha melhor amiga? Eu me trato como eu trato os meus amigos? Eu me apoio como eu apoio os meus amigos? Eu me incentivo como eu incentivo os meus amigos? Eu busco ou eu me empolgo com as coisas que me fazem feliz? Como eu me empolgo quando eu vejo os meus amigos felizes? Esse é o ponto. Quando eu falo do relacionamento comigo, eu tô sendo legal comigo? Porque muitas vezes a gente é o nosso pior inimigo. E esse recurso do relacionamento com a gente é fundamental. Por quê? Porque tem muitas situações,
que só a gente entendeu o que aconteceu, ou pelo menos entendeu o processo como um todo. Por mais que a gente tente explicar para alguém, existem detalhes que na hora que eu estou explicando, esses detalhes passam. Existem intuições, feelings, assim, sabe? Sentimentos que eu não consigo explicar para o outro o que eu estou percebendo dessa história, por mais que eu me esforce. Então só a gente tem essa visão de todas as pecinhas da situação. Porque quando a gente vai contar para alguém, a gente sempre vai recortar a história, a gente sempre vai contar um pedaço e vai esquecer de contar outro, porque enfim, não adianta só eu contar o que aconteceu, porque como eu reagi tem a ver com aquilo que aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Entende o que eu quero dizer? É muito mais complexo. Então, se eu não sou a minha melhor amiga, eu não sou aquela pessoa que olha para o todo e fala, não, tudo bem, olha, você exagerou aqui, mas pô, você sabe, né, que isso aqui, esse ponto aqui é sempre difícil para você. Aqui é teu calo, aqui você se machuca sempre. Então, bora prestar mais atenção nisso. Você só consegue falar assim com você mesmo quando você é sua amiga, porque senão você já vai chegar no chicote. E a gente não precisa disso, né? Não é sobre ser conivente, não é sobre ser narcisista, não é sobre ser egoísta, não é nada disso. É só ser parceiro. Não é passar pano para quando a gente foi... nosso comportamento foi deplorável, para quando a gente agiu na nossa pior versão. Não é sobre isso. É sobre a gente ter total autorresponsabilidade. Mas precisa do chicote? Não é melhor a gente ter uma fala, às vezes, dura com a gente mesmo, mas não uma fala humilhante, mas não uma fala desempoderadora? Uma fala dura, ela pode ser uma fala que a gente se penitencia, né? A gente se chateia pelo que aconteceu e já cria uma estratégia para que isso não aconteça de novo. Isso tem uma fala dura ali, mas não é uma fala desempoderada. Então, entender a importância da gente estar com a gente, da gente ter um relacionamento saudável com a gente mesmo, é fundamental. É um super recurso, porque ninguém vai poder te dar uma visão tão ampla sobre uma situação quanto você, se você estiver num processo profundo de autoconhecimento e de amor próprio e de apoio, né? De autoempatia, autocompaixão. Porque quanto mais eu me conscientizo, mais eu sou capaz de dar informações relevantes para mim. Então, esse processo de ter um bom relacionamento com a gente mesmo é um recurso que não tem tamanho, de verdade, porque ele é muito impressionante. Só que isso nasce de muita autoaceitação, muito amor próprio, muita autocompaixão. A autocompaixão é o top, né, da história. E de autorresponsabilidade também, porque às vezes a gente tá errando porque a gente também tá se vitimizando, né? E essa autorresponsabilidade também é importante. Então essa neutralidade no relacionamento com a gente, esse senso de justiça é muito importante. Esse tipo de trabalho de alinhamento com a gente mesmo é um trabalho que a gente consegue fazendo muito processo de autoconhecimento. Aí vale terapia, vale livro, vale vídeo, vale áudio, vale... Assim, não é um negócio que você vai conseguir de uma hora para outra. E que é importante falar, porque assim, não tem milagre. É autoconhecimento. Do mesmo jeito que você não aprendeu a ler de uma hora para outra, do mesmo jeito que você passou anos na escola aprendendo um monte de coisas, você também passa anos aprendendo sobre você mesmo.
Só que esse comprometimento em querer aprender mais sobre si mesmo é que talvez seja a grande força por trás de um relacionamento saudável consigo. Essa motivação de, não, eu quero entender o que está acontecendo comigo e eu quero viver bem e eu quero estar bem comigo mesma. Porque o entorno todo vive de nos desempoderar, porque é interessante, né? Uma pessoa desempoderada é uma pessoa manipulável, é uma pessoa flexível, excessivamente flexível, é uma pessoa que cede, né? Não é nenhum flexível, ela cede a todos os gostos alheios. Então é muito interessante ter alguém desempoderado. Conviver com gente empoderada não é para amadores, é só para quem realmente está muito no seu processo, porque as relações, infelizmente, em sua maioria, são joguinhos de terrorismo emocional. Então, tudo contribui para que você se enfraqueça. Tudo contribui para que você se desempodere. E se você não começa esse processo de empoderamento com o seu autorrelacionamento, com o relacionamento com você mesmo, é muito difícil que fatores externos te ajudem nisso. Porque às vezes você tem os melhores amigos do mundo e eles falam coisas super legais para você. Mas se você estiver se sentindo mal, eles podem falar o que for. Se você não quiser ouvir o que eles têm a dizer, se você não quiser absorver esse incentivo, porque você está num relacionamento tóxico consigo, ninguém, nada no mundo vai fazer você se sentir bem. Então, o primeiro passo para um bem-estar, para uma vivência empoderada, para conseguir um equilíbrio, é um bom relacionamento consigo mesmo. Esse recurso é fundamental, porque ninguém vai ser capaz de te falar coisas profundas como você mesmo. Quando você está muito consciente, você é capaz de trazer informações super relevantes para você mesmo, porque você percebe como ninguém o que você realmente precisa. É um processo? É um processo. É rápido? Nem sempre. Na maioria das vezes não. Mas é um processo muito válido. E é um processo que eu sinto que é cumulativo. Então, além de eu ficar cada vez melhor nisso, quanto mais eu lido bem comigo, mais também eu ajudo o meu entorno a lidar bem consigo, pelo exemplo, não porque a gente fique ensinando o outro, mas pelo exemplo. E a gente também ajuda muito a nossa descendência nesse processo, pelo exemplo. E por gerar menos traumas neles, né? Então, assim, é uma coisa que é cumulativa. Se eu trabalho bem comigo, por mim, no final eu faço muita diferença no mundo também, principalmente para as pessoas que eu amo. Bem, amados, é isso. Espero que vocês tenham um dia aí com muita reflexão sobre como você fala com você mesmo. Escute a voz, né, que te acompanha. Uma outra coisa que eu ia sugerir também é que quando você não estiver bem e precisar de um bom conselho, uma sugestão que funciona maravilhosamente bem e as pessoas sempre se espantam com o resultado, é que você grave um áudio para você mesmo. Por isso que eu falo que ninguém pode te ajudar como você se ajuda, né? Usa ali o WhatsApp, tem aqueles recursos para você mandar mensagem para você mesmo. Grava um áudio para você e ouve, sei lá,
no fim do dia ou no dia seguinte. E veja como você é capaz de repente, ter boas ideias para se ajudar. Esse é um recurso muito interessante porque ele parece bobo, mas ele é muito impressionante. Até para a gente se escutar melhor e se entender melhor. Vale escrever também, para quem gosta de escrever, é super fantástico assim, né? A escrita é muito terapêutica. É que a gente vive em tempos de áudios e vídeos, né? Mas quem gosta de escrever também vale a pena. E tem que dar esse intervalo, né? Não se ouça na sequência. Dá um tempo e depois se ouve, ou dá um tempo e depois se leia. Mas aí vocês vão entender melhor isso que eu digo, que às vezes a gente pode dar ótimos conselhos pra gente mesmo, quando a gente se dá esse espaço. É isso, que hoje seja um dia de muita escutativa sobre si mesmo. Se você gostou dessa energia do tear de Vênus e quiser saber mais sobre como fazer um alinhamento energético nele, é só entrar em contato comigo no link que está na descrição da mensagem. Até amanhã!